Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Marta e Maria, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para os consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã, Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus:
tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o 5º domingo é marcado, esta liturgia, por se aproximar definitivamente já, né, da Semana Santa. Domingo que vem nós vamos ter já domingo, né, de Ramos. Vamos novamente fazer essa memória da entrada de Jesus em Jerusalém. E Jesus entra em Jerusalém com algo muito claro, né? Ele entra para dar a sua vida, né, a favor de cada um de nós. Jesus vai morrer em Jerusalém. A igreja sempre, de uma maneira muito sábia, coloca também e antecipa, de certa forma, esta passagem do Evangelho que retrata a morte de Lázaro. Para Jesus, o que é a morte? Já pararam para pensar nisso? Como Jesus vê a morte? Né? Jesus vê a morte como um sono. Né? Não é à toa que hoje ele fala: Lázaro está dormindo. Numa outra maneira também, numa outra passagem, quando se referia à menina, também, né? Ela está dormindo, eu vou acordar. E de fato, vai lá e novamente a menina reaviva, ganha ânimo, né? Ânimo, alma, está animada, né? Uma pessoa animada é uma pessoa que está viva, né? O ânimos, a alma da pessoa, né? E hoje Jesus se depara com essa situação justamente com 3 amigos muito íntimos dele. Jesus passava sempre pela Judéia, né, em Betânia, e quando passava em Betânia, parava na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Eram amigos, né, muito profundos nesta amizade, muitos íntimos, né? As irmãs também o recebiam bem, e muito bem, né? Jesus gostava também de passar lá, porque Marta e Maria cozinhavam muito bem, né? E imagina ele com os seus discípulos, né? Aqueles que seguiam ele, né? Sempre tinha algum ponto ali de referência, né? A casa deles para um descanso, uma boa alimentação. E mais que isso, né? Era também um ponto de evangelização. Diz o Evangelho hoje que logo assim, né, já havia dizendo de Maria, né, sua irmã Maria e Lázaro, né? Ela era a que estava ali e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, né? Uma intimidade muito profunda de reclinação, de reconhecimento da pessoa de Jesus, né? Então, quem é esse Jesus? É o Messias. E hoje ele afirma isso novamente: quem crê em mim, quem acredita em mim, quem tem fé em mim, quem crê em mim, não prova a morte, não prova a morte.
E é justamente a questão da morte que Jesus procura dar hoje uma explicação para cada um de nós, como fez Marta e Maria entender. Uma estava em prantos, outra preferiu ficar sentada. Quem fica muitas vezes só chorando, né? Não é só por ter convivido, né? A lembrança, a saudade. Isso está tudo certo, tudo bem, tem que ser feito, né? Mas quem sempre fica numa mesma situação de lágrimas, nunca vai perceber que as suas lágrimas também vão ser enxugadas pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Quem está sentado esperando, espera o quê? Diz que Maria estava sentada, esperando ali. Esperando o quê? Se estivesses aqui, Senhor, isso não teria acontecido. A morte, ela vai acontecer a cada um de nós, né? Lázaro não seria poupado, não foi. Nenhum de nós também, nós vamos ser poupados. Mas entender justamente essa questão da morte é o segredo revelado por Cristo, né? A morte é um sono profundo, e quem está em sono profundo vai ser despertado, uma hora desperta. E quem despertará cada um de nós da nossa morte, deste sono profundo? É o próprio Cristo, que é a ressurreição e a vida. Muitas pessoas entendem que Lázaro ele foi ressuscitado. Não foi nesse momento. Por isso a pergunta das irmãs. A pergunta das irmãs. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus novamente intervém duro. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz isso claramente. Quem crê em mim não provará a morte, mesmo que depois de morto. Se creu em mim em vida, continuará a receber a vida numa outra dimensão, a vida eterna. E Jesus faz uma oração profunda, ao Pai, que nós acabamos de escutar. Eu sei que tu me escutas sempre, mas é para que se manifeste a sua glória e para que eles possam crer em mim. E aí ele diz de uma forma muito, muito clara, tirem a pedra. Quando todos nós somos sepultados, ou quem já está sepultado, o que se coloca em cima com o tempo, Os que podem pôr, se põe uma pedra, Só que ele diz assim, tirem a pedra. A ressurreição de Cristo, quando nós vamos escutar daqui uns dias, dirá que a pedra foi removida. Por quem? A morte e a vida não está no controle do homem, mas na ação de Deus. Cristo diz, tire, obedeceram, tiraram. Na sua ressurreição a pedra foi removida. A ressurreição não passa por via humana. O próprio Deus intervém diretamente e remove a pedra, que representa ali um assunto encerrado. Como que se fala muitas vezes quando tem uma discussão? Quando se chega ao fim da discussão e nem se entende a discussão. Vamos colocar uma pedra. Essa colocar uma pedra por cima é para dizer que, ao mesmo tempo, acabou a discussão, só que não resolveu nada. Então fica ali. A morte seria isso, essa pedra. Por isso Jesus fala, retirai a pedra. Se a pedra está, não tem mais esperança de diálogo, não tem mais esperança de vida, está lá. Ela está pondo um fim, e ao fim ninguém acontece. Por isso Jesus vem e retira, Retirai esta pedra e chame, como vai chamar a cada um de nós, Como se cumpre o salmo, Do profundo eu te chamei, do profundo do abismo do Sheol. Escuta, Senhor, a minha voz, eu te chamei.
vem, o chamado de hoje, vem Lázaro, para fora, fora, porque não vai ficar sentado na pedra do desespero, da morte. Então vem para fora. E Lázaro sai, diz assim, o morto saiu. As pessoas, até o próprio evangelista, continua insistindo, né? O morto saiu. Ué, mas como o morto saiu? Se ele saiu, está vivo. É umas colocações muitas vezes que a gente, para ver se a nossa atenção está clara naquilo que acabamos de escutar do milagre, né? O morto saiu, atado de mãos e pés. O morto não anda, não fica atado. Os seus lençóis, né, que enterrava os lençóis, né, o próprio Cristo foi enterrado no lençol, né, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então a vida, o ânimo voltou para Lázaro. Ele foi reanimado. Viveu por mais um tempo, sim, por muitos anos, né? Sabe-se lá quanto, mas também Lázaro morreu. E agora não precisa mais ser ali reanimado, porque Lázaro acreditava em Cristo. Acabou a sua vida nesse tempo, nesse mundo, certamente estava com Marta e Maria, perto do momento da paixão do Cristo. Não aparece na paixão, mas certamente estavam lá. Estavam, né? Quando Cristo entregou sua vida. Depois morre e está na glória com Marta, Maria e todos aqueles que acreditam no Cristo. Então, muitos sinais são hoje dados nesse quinto domingo desse Evangelho, né? Porque nós vamos entrar logo e escutaremos, viveremos a Semana Santa, que é a entrega de Cristo que vai a Jerusalém para morrer. Mas também em Jerusalém, o que acontecerá? A ressurreição. Né? Jerusalém não pode ser só um lado da situação, da fé, daqueles que acreditam. Né? Não é só para ficar cabisbaixo, né? Como os apóstolos ficaram. A gente vai escutar, né? Amedrontados, com medo, portas fechadas. A ressurreição vai abrir a vida definitiva, né? Vai espantar ali o medo que cada um de nós tem da morte física, porque a morte física ela vem, mas foi vencida. E dormiremos, né? Adormeceremos todos em Cristo e com Ele, como diz São Paulo. Morremos e com Ele vivemos. E aí entra essa questão da fé, né? Então, para viver segundo Cristo é necessário abandonar as obras da carne. Não viver segundo a carne. Nós somos carne, mas também somos espírito. A carne, o que acontece? Ela se desintegra, né? Ela desaparece, mas alguém pode matar ali o Espírito Santo que está dentro de você, no seu Espírito que você recebeu na hora do batismo. É por isso que a vida é eterna, a promessa é certa, porque o Espírito Santo não morre. E se ele está em você, esse mesmo Espírito dá testemunho de que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, com Deus estaremos e retornaremos ao Pai. Cristo morreu, ressuscitou e voltou ao Pai. Nós vivemos, vamos morrer, mantendo a fé, a nossa fé no Filho de Deus, e voltaremos ao Pai. Se foi assim com Ele, será assim por mérito dele em nós, na nossa vida. Então, o convite é realmente, né? Não viver segundo a carne. E viver segundo a carne é fortalecer a carne e inibir o espírito. Se você erra vivendo sobre a carne, os desejos da carne, quais são os desejos da carne? São os vícios.
né? Se insistir nos vícios, né, o espírito não é atingido, ele é entristecido. É isso que é a nossa fé, né? Porque o espírito, ele não pode ser atingido pelo pecado. O Espírito é santo, é Deus com o Pai e com o Filho. Nós, no corpo, sentimos os efeitos. Por isso São Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, batismo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito, né? Aí nós entendemos a força dessa expressão, né? Que nos faz filhos de Deus, né? Embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida. A explicação está aí, né? A morte assusta cada um de nós tanto que nós não paramos para pensar nas coisas muitas vezes que já são as nossas garantias, né? E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, quem ressuscitou Jesus? Deus, o Pai. Né? Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo, Deus, o Pai, dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais, né? Por meio do seu Espírito que mora em vós. Então, está aí. O domingo, quinto domingo, nos dá a certeza da vida eterna, mesmo passando, repousando um dia na morte. Quem guarda a fé no Filho de Deus, aí está o segredo: vida eterna para todos nós, pelos méritos de Cristo, né? Tomara nós tenhamos este ânimo, né? Nos deixarmos desatar daquilo que nos impede de perceber isso, e que é aquilo que ainda nos prende nos laços da morte, né? Como diz também a Escritura, né? Envolviam os laços da morte, né? Que morte, né? A morte de achar que tudo acabou e que Deus não se lembrou de mim. Muito pelo contrário, Jesus lembra de Lázaro e lembrará de todo. Lázaro representa todos nós, todos, absolutamente nós.